Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa última aula da semana da Phalaenopsis. Hoje eu vou ensinar para vocês algumas técnicas para que vocês consigam recuperar aquela Phalaenopsis que está passando por algum perrengue, está com problema de desidratação, está com problema de podridão de raiz, enfim. Eu vou ensinar para vocês uma das formas de vocês estarem recuperando essa orquídea. Lembrando que essas aulas só ficarão disponíveis para vocês assistirem durante uma semana. Depois somente os membros do curso Como Cuidar de Orquídea.vip que terão acesso e poderão assistir e reassistir essas aulas todas as vezes que necessário, tá bom? Então assistam a aula até o final, anotem as suas dúvidas, deixem nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Vamos lá para o vídeo então, gente, vamos falar um pouquinho sobre como salvar uma Phalaenopsis com um problema, com alguma doença, com problema de raiz, enfim. Vamos começar aqui por essa orquídea, gente. Essa orquídea que está já, de certa forma, pronta, né, para ir para o sistema de salvamento dela, gente. Olha só, essa é uma mini Phalaenopsis, né, vocês devem já ter visto. Ela já está do tamanho adulto, ela não vai crescer mais que isso, e ela está sem raiz. Ela veio plantada em um vasinho bem pequeno, e dentro desse vasinho veio bastante esfagno, e esse esfagno ele estava compacto, já um esfagno velho, já estava se deteriorando. E aí quando eu tirei essa planta, eu observei que as raízes estavam com problema, né? Já estavam com uma deficiência, neste caso, podres. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Então, se vocês tiverem esse problema, vocês rapidamente têm que intervir. Não pode deixar a orquídea plantada nesse substrato, tá? Substrato velho a gente tem que trocar porque ele apodrece as raízes por excesso de ácidos, né? Principalmente a acidez do substrato fica muito alta e aí a raiz acaba mofando, ela não consegue se desenvolver e acaba apodrecendo. Então vejam só, essas raízes aqui estão praticamente todas podres. Então agora eu vou cortar elas, vou eliminar tudo que está velho, que não serve mais, vou passar uma canela em pó e aí eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer para salvar ela. Essa é uma das formas que a gente pode fazer para salvar orquídeas que estão com problema de podridão de raízes ou desidratada, tá? Pode ser desidratada também, não por causa da raiz, mas pode ser desidratada por causa da condição climática, muito seco, por exemplo. Clima muito seco, quente e seco, causa desidratação. E essa daqui é uma das formas para vocês recuperarem ela, tá bom? Então, com uma tesoura já flambada no fogo, na chama do fogão a gás, por uns 3, 4 segundos, deixa ela dar uma torradinha, digamos assim, você vem e corta tudo o que está velho, gente. Tudo aquilo que você apertar e não tiver durinho, que você sentir que já está podre, você corta, tá bom? Então, neste caso aqui, ó, não salvou praticamente nada. Tem uma raizinha aqui que está meia boca, né? Tá quase morrendo ali, mas tá meia boca ainda. Aqui tem uma outra raizinha aqui atrás. Olha só, saiu para cima ali. Ela já, nesse caso, já saiu buscando um ambiente livre do excesso de umidade, de um material ruim. Então agora a gente vai adicionar um pouquinho de canela em pó nos ferimentos. Você pode fazer uma pastinha com própolis, ou você pode fazer uma pastinha só com a canela em pó, ou colocar assim mesmo. Tá? Então você passa ali a canela é cicatrizante, é fungicida, bactericida. Aí se você quiser esperar um pouquinho, uma meia hora, uma hora, até secar bem, você pode esperar. Mas nesse caso aqui, como as raízes já estavam todas secas, não teve basicamente ferimento. Então eu passei aqui só para ilustrar para vocês. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão pegar uma garrafa PET, um recipiente, igual esse daqui, ó, e vão fazer um furo em cada lado, tá? Esse furo é para nós fazer esse tutor aqui, ó, para tutorar ela,
É uma espécie de suporte para a gente colocar a planta aqui dentro. Se vocês preferirem, perceber que vai ficar meio frouxo, a vasilha é grande, vocês podem fazer o sistema de cruz. Aí vocês fazem um furo nas outras duas laterais e sobrepõem, tá? Vai ficar em forma de cruz, vai ficar assim, ó, né, neste caso. Aí você amarra a orquídea bem no meio, tá? Dá super certo também. Fernando, mas eu fiz ali e não estou conseguindo amarrar, ó, gente. Olha só. Uma técnica que eu desenvolvi para resolver esse problema. Porque é ruim de amarrar aqui dentro. Você vem ali com a fitinha, aqui dentro é ruim de trabalhar, o espaço é pequeno. Então o que eu fiz? Como a garrafa PET é bem maleável, eu fiz os furos e cortei. Olha só. Então você vem aqui, ó, e tira. E na hora de colocar, super fácil, você só abre um pouquinho, empurra e pronto, fica firminho. Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar aquele palitinho em forma de cruz ou único mesmo, assim. Você vem com um fitilho e amarra. Vai amarrar bem firminho na estrutura do caule dela. Então, olha só, ela tombou aqui, mas aqui dentro ela vai ficar firminha. Se você, como eu falei, se você quiser fazer em forma de cruz, também dá, gente, porque aí fica mais firme. Ela não vai fazer isso aqui, ó, ela não vai ficar de pezinho mesmo. Mas você pode fazer assim porque as próprias folhas seguram a estrutura, não vai ficar frouxo não. Então agora a gente vem aqui, ó, só para mostrar para vocês, antes de fazer o outro processo. A gente vem, encaixa, agora ela vai ficar desajeitadinha, mas eu já ajeito ela. Só com cuidado para não machucar. Aí você vem com as folhinhas, ajeita elas para cima, ó, e ela vai ficar firminha. Ó, fica certinho, perfeito, não vai ter problema nenhum. Se você sentir vontade, pode ficar, gente, pode colocar aqui uma fita para firmar, enfim, você pode adaptar da sua forma. Mas para mim isso aqui dá super certo. Então o que a gente vai fazer agora? Aqui que vem o ban da coisa. Como essa orquídea está sem raiz, ela está desidratada, então nós vamos fazer aquilo que normalmente nós não devemos fazer em nosso vaso. Colocar muita água. Então, um vaso encharcado apodrece as raízes. Mas nesse caso, nós temos que fazer algo até um pouco contraditório. Nós temos que aumentar a umidade para que as raízes agora voltem a crescer, voltem a brotar e a planta possa se restabelecer. Só pelas folhas ela não vai conseguir se recuperar. Então é necessário que as raízes voltem a crescer, que a planta induza raízes para que a gente consiga salvá-la. Senão, nada feito, se a gente não conseguir fazer com que as raízes se desenvolvam, a gente perde a planta, certo? Então, agora a gente vai colocar água. Pode colocar uns 500 ml de água, bastante água, pode colocar à vontade. E aqui a gente vai adicionar o que eu sempre utilizo para enraizar as minhas orquídeas quando elas estão debilitadas, que é um hormônio enraizador. 2 gotas apenas já é suficiente. Vem aqui, dá uma mexidinha. Esse hormônio enraizador, gente, pode ser o Ciacrop, pode ser o Rotex, pode ser o Super Thrive, né? Tem aí inúmeros enraizadores. Lembrando que enraizador, esses hormônios não são basicamente adubos, tá? Eles são hormônios mesmos. Eles dão aquela turbinada na planta, por isso que a gente tem que utilizar com cuidado, somente às vezes quando você tem esses problemas, tá bom? Então aqui está pronto, gente. É isso que nós devemos fazer. Ah, Fernando, mas vai dar certo? Vai, tá? Vai dar certo sim. Por quê? Porque conforme o dia vai esquentando o calor, o sol vai esquentando essa água, ela vai evaporando e vai fazendo com que essa água, essa umidade chegue até a planta.
A planta ficando o dia inteiro com uma umidade constante, ela vai emitir novas raízes e, consequente, novas folhas que vão se reidratando, vão se desenvolvendo. Depois que ela já tiver com raízes aproximadamente de 2, 3 centímetros, grandinhas já, que já aquela estrutura da meristema apical, né, aquela pontinha verdinha, já tem atrás dela a parte com aquele velame branco, então você já pode fazer o replante. Então você já pode tirar daqui e fazer o replante em um vaso, em um tronquinho que já deu certo. Outra coisa, se vocês sentirem que não consegue manter uma umidade ou prefere fazer de uma outra forma, vocês podem vir aqui, ó, gente, com o esfagno. Coloca o esfagno bem embebecido. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Pega o esfagno bem encharcado mesmo, assim, ó, e coloca no fundo. Aqui eu tenho que colocar um pouquinho mais de água, por quê? Porque a planta ela tem que ficar de 1 a 2 centímetros de distância do fluxo da água. Não encostando na água, mas sim próximo, tá? Se você tem mania de estar regando demais e vai colocar ela num local onde você rega as outras, você vem aqui, ó, e faz um buraquinho no limite da onde você quer que a água chegue. Beleza, gente? Mas isso aqui dá super certo, é só tomar cuidado que vocês vão com certeza resolver o problema de raízes e desidratação. Essa é uma das formas que eu passo para vocês. Então agora ela vai ficar num local de sombra, com pouca luminosidade direta do sol, num local fresco, mas com uma luminosidade baixa, e que ao mesmo tempo tem uma ventilação para que, né, ela não mofe, não tenha fungos ou coisa assim. Então ela vai ficar no local aberto, já vou dizendo, ela vai ficar num espaço aberto, vou colocar ela numa bancada e nessa bancada ela vai ficar ali recebendo luz de manhã, vai receber a umidade, né, conforme o dia vai esquentando, essa umidade vai sendo provinda da água e eu vou cuidando sempre o fluxo da água. Uma coisa importante também que eu já estava esquecendo, que é bem legal para vocês cuidarem o fluxo da água. Vocês fazerem uma marca com caneta para deixar sempre a água no mesmo nível. Então, se você vê que ela baixou muito, você vem e completa, certo? Então, isso é bem interessante vocês fazerem. Outra forma que vocês podem tentar, não aconselho, né? Não aconselho, mas vou deixar a dica, caso vocês queiram tentar. Para Phalaenopsis, essa UTI dá super certo para a maioria das orquídeas. Porém, o que eu percebi no cultivo assim, ou melhor, na técnica de salvar Phalaenopsis em UTI, num sistema fechado. As raízes, elas têm grande quantidade de micorriza, então esses fungos, eles se proliferam demais, junto com outros fungos, e acaba mofando a raiz e a planta. Então não é tão aconselhável você tentar essa técnica para as Phalaenopsis, tá? Mas é uma forma sim de você estar salvando orquídeas e também pode tentar, da sua forma, tentar salvar a Phalaenopsis caso você não tenha outra possibilidade. Aqui a gente tem, era uma traseira de uma Oncidium. Olha só como tá bonita, gente, aqui, ó. Já tem um broto, aqui está saindo uma nova brotação, as raízes estão crescendo, né? Super legal, gente, super lindo. Eu já mostrei várias vezes como fazer isso, tem lá no meu curso, no curso Como Cuidar de Orquídea.vip, eu ensino essa técnica de como está fazendo, o jeito correto, porque muita gente diz assim, ah, não dá certo, Fernando. Olha só como não dá certo, gente. Olha só. Essa planta estava dentro de uma UTI assim. Ela tinha só isso aqui, ó. Só essa parte. Depois que eu coloquei na UTI, soltou aqui e olha só. Hoje ela já está com isso. Vou mostrar mais uma aqui, ó, gente. Mais uma. Essa planta ainda era pior. Ela tinha esse bulbo aqui que ela descartou. Só esse bulbo. Aí ela me soltou esse bulbinho, desse bulbinho aqui, ó, lá dentro da UTI,
ela foi soltando mais um, olha só como tá, gente, a planta. Dá super certo, posso garantir para vocês. Agora, vocês têm que fazer da forma correta. A forma correta é tudo, né? Fazer com higiene, cuidar o excesso de umidade, cuidar a falta de umidade, não deixar o substrato muito encharcado perto, né, da planta. Enfim, tem que cuidar do jeito certo, colocar no local certo que vocês vão ter um bom resultado. Inclusive, até mesmo com o Phalaenopsis. Como eu falei, eu não tive tanto sucesso nas Phalaenopsis que eu tentei. Porém, vocês podem tentar caso tenham aí a vontade, tá bom? Outra forma, se a sua orquídea Phalaenopsis está desse jeito aqui, sem raízes, esse sistema aqui também é muito compensatório. Só que neste caso, vocês vão utilizar um pouco mais de esfagno, tá bom? Então, coloca um pouco mais de esfagno em volta, não aqui no caule dela, na estrutura do rizoma. Vocês colocam na lateral para manter essa umidade constante para que ela consiga enraizar, tá bom? Então essa é uma outra forma de vocês estarem recuperando. Uma outra forma que também a gente estimula, eu não sei qual que é o milagre que acontece, mas que estimula muito orquídeas a enraizarem, é vocês plantarem ela em tronquinhos, com um pouquinho de esfagno na base. Parecido com dessa forma que eu plantei. Então, se a tua orquídea está desidratada, se ela não tem raiz, você pode plantar ela aqui com um pouquinho de esfagno, colocando um pouquinho de esfagno levemente na base aqui do caule, que vocês terão um bom resultado. Claro que daí tem que cuidar as regas têm que ser mais constantes, certo? Regas constantes para que o tronco fique sempre úmidozinho, para que a planta consiga brotar, enraizar no caso. Por que a orquídea enraiza, né? O que faz, o que estimula ela a enraizar? O estímulo para ela enraizar é a umidade. Se não tiver umidade, ela não enraiza, tá? E quando eu falo em umidade, não é substrato encharcado, é a umidade como um todo. É uma leve umidade no substrato, uma leve umidade no tronquinho, uma umidade no ambiente, para que ela consiga se reestabelecer. Fernando, e se a minha orquídea caiu todas as folhas, apodreceu, como é muito comum, podridão bacteriana ou podridão fúngica atingir e apodrecer todas as folhas, ficar só as raízes, gente. Ou deu uma geada, né? Agora é época de geada, deu a geada, queimou a minha planta, ou o sol queimou, ficou só as raízes. Não mexe. Se o substrato, gente, se o substrato dela tá bom, não mexe. Só vai fazendo regas mais constantes, tá? Como que você vai fazer essas regas? Pega o teu borrifador lá, dá uma aspergida 2, 3, 4 vezes ao dia na superfície das raízes. Observa se as raízes estão verdes, porque se elas estiverem verdes, em um momento ou outro, ela vai brotar, né? Se sobrou alguma parte, alguma gema, alguma geminha ali dentro, vai brotar, tá? Caso não tenha nenhuma gema meristemal, aí é difícil, mas se sobrou alguma geminha meristemal, brota. Brota porque já aconteceu comigo aqui várias vezes com Phalaenopsis que sofreram com queimaduras de geada, tá? Até tenho na minha bancada, deveria ter trazido para vocês para mostrar. Mas já aconteceu comigo e eu consegui fazer com que elas brotassem somente mantendo uma umidade mais constante no material, na superfície. Faço regas? Faz regas, mas além de fazer a rega, aquela rega que você faz de molhar mesmo a planta, sempre que você observar que vai secando a superfície do vaso, você vem borrifa. Depois que secou tudo, volta com uma rega normal e vai adubando ela, adicionando hormônio e molhando. Isso é o segredo. Umidade, adubação, uma luminosidade adequada para que ela consiga se restabelecer, tá bom? Então aqui nós temos mais um exemplo. Eu nem vou fazer o replante dessa aqui, mas eu vou mostrar um problema para vocês. Olha só, substrato velho, quando eu sempre falo, ó, olha o que é substrato velho, gente. É isso aí, ó.
Ó, tinha esfagno aqui, ó, tinha chip de coco, tinha fibra de coco, até a casca de pino já se deteriorou. Olha só, gente. Isso aqui quase não serve nem para orquídea terrestre, tá? Imagina para a orquídea Phalaenopsis. Olha como é que estão as raízes. Olha só, gente. Uma orquídea dessa aqui, você tem que tomar muito cuidado. Se ela tiver num vaso assim, com esse material, apodrece. Com excesso de umidade, apodrece rapidamente a base e aí você perde a planta em poucos dias. Então essa planta aqui, ó, ela não precisa ir para um sistema assim. Ela pode ser plantada até assim, num tronquinho, mas ela não precisa ir para uma UTI, ela não precisa ir para um outro sistema que, como a gente pode ver, hidropônico. Né? Quando eu falo hidropônico, não é aquele hidropônico que eu critico, gente. O sistema hidropônico que eu critico é você colocar a planta dentro da água. Isso não pode. Esse sistema hidropônico aqui é somente para o vapor entrar em contato com a planta, tá bom? Então aqui a gente vai ter que replantar, fazer uma limpeza nessas raízes, tirar o excesso de raízes mortas, ver o que tá bom, o que não tá bom. E aí a gente vai ter que fazer o replante. Se ela tem flor, gente, não tem que fazer, ó. Vem aqui, ó. Corta. Porque a floração vai gastar muita energia da planta, tá? Então você tem que eliminar a floração para que no próximo ano, ou quando ela se recuperar, ela possa te dar uma floração. Você tem que pensar no bem-estar da planta primeiramente, depois na floração. Floração você vai ter em outros anos, mas a planta, se você perder, você não tem mais. E aí você vai ter que gastar para comprar outra, certo? Então, é isso, gente. Eu ensino vocês a plantarem as Phalaenopsis lá no curso Como Cuidar de Orquídea.vip, tá? Então, essas são algumas formas de vocês estarem salvando as Phalaenopsis. Se a sua orquídea, ela perdeu as folhas, como eu já falei, você pode vir aqui com uma garrafa PET ou com um garrafão, sabe aqueles garrafão de 5 litros, transparentes? Vocês podem vir assim, ó. Aqui eu deveria ter pegado para vocês, mas é uma forma bem interessante. Vocês vêm e colocam em cima, criando como se fosse um bolsão de ar aqui dentro, tá? Então não é o mesmo sistema que esse, tá? Porque você não vai isolar totalmente, vai ter uma área de escape de ar. Porém, a atmosfera dentro do galão, dentro do espaço, vai estar bem mais úmida, mais carregada de umidade, então você vai conseguir deixar a planta mais hidratada. É ótimo para você recuperar as raízes ou para você recuperar a orquídea desidratada, tá? Então você vem como eu falei, com um garrafão transparente, você vem e cobre. Ah, Fernando, mas eu não tenho esse garrafão. A minha orquídea é pequenininha, é uma Phalaenopsis dessas pequenas. Se eu pegar e colocar só acoplar no vaso, encaixar no vaso, serve, desde que seja um material transparente, que não seja furado em cima, para que o ar fique represado dentro ali, serve sim. Tá? O que só não pode é você colocar num local muito quente, senão cozinha a planta, ela não vai se desenvolver. E sempre, uma vez por dia, 2 vezes por dia, você vem, borrifa, coloca, borrifa, coloca. Sempre mantendo isso, você vai conseguir recuperar a sua Phalaenopsis com problema, tá? Caso vocês tenham, pra gente terminar aqui, bem rapidinho, isso aqui pra gente entender, eu falei ontem, caso vocês tenham esse problema aqui, ó gente, problema de fungo, isso aqui era fungo, não é queimadura de sol, tá aparecendo agora porque eu já eliminei o fungo, então não tem mais perigo de eu ficar tocando. Vocês podem vir, se a mancha for muito grande, vocês podem vir e cortar a folha, passa canela em pó cicatrizante. Agora, se forem manchinhas assim, ó, passa um fungicida, né, que vocês já resolvem. Isso aqui, uma bactéria, se eu não me engano, agora esqueci se é fungo ou bactéria, chamado Ervínia. Ele causa esse anel aqui, um anel aquoso, na verdade, deixa a folha mole. E se você não tratar, ele vai tomando toda a folha. Então aqui eu fiz o tratamento rápido e acabei salvando a folha. Então aqui vai continuar passando seiva e a folha está salva. Vai ficar essa estética um pouco feia, mas a planta não está mais doente, tá? Caso vocês percebam que tem alguma coisa muito estranha, muitas manchas, ou aquela podridão aquosa, mole, que você aperta assim, parece que ela cozinhou, você vem e corta com uma tesoura esterilizada e passa. Por quê? Porque se atingir o caule dela,
a planta morre e não tem mais o que fazer. Então a primeira coisa, tira ela de junto das demais orquídeas, separa ela, faz um tratamento à parte com fungicida, com bactericida e, se for necessário, a amputação da folha. Tá? Então, gente, essas são as dicas para que você consiga salvar a sua Phalaenopsis. Se ficou alguma dúvida, alguma técnica que vocês queiram saber se dá certo, é só deixar nos comentários que eu estarei respondendo. Um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado dessa semana, da semana da Phalaenopsis, e estarei preparando outras semanas aí para vocês. Quem quiser aprender todas as técnicas de cultivo, de forma mais aprofundada, como em relação, por exemplo, a fungos, bactérias que atingem as orquídeas, lá no curso Como Cuidar de Orquídea.vip, gente, eu tenho um módulo específico sobre isso, tá bom? Então, um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau!